Nosso estudo hoje é Salmos 11, 12 e 13. Eu vou ler comentando com vocês o Salmo 11, 12 e 13. Eles são salmos pequenos. E depois nós partiremos para as perguntas respondidas pelo pastor Luiz Saião. Ok? Então fica grudadinho aí que o estudo é top. O primeiro salmo, então, o 11, fala: O Senhor é forte refúgio. Ao mestre de canto, salmo de Davi. No Senhor me refugio. O que a gente estava falando agora? Aquieta minha alma, pois só em ti, né, sentirei presença, ouvirei tua voz. Então, no Senhor é que você se refugia, é que você se esconde. Como dizeis, pois a minha alma diz assim, foge como pássaro para o teu monte. Como que pode a minha alma dizer, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios que armam o arco e dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Não dá para entender nada, né, gente? Se a gente não prestar atenção. O que acontece? Aqui, Davi está questionando como pode as pessoas falarem que agora, em determinadas circunstâncias, o que eu deveria fazer era fugir. Eu não lembro exatamente em que parte. Mas Davi, ele teve que fugir várias vezes. Ele teve que fugir de Saul, porque Saul queria matar ele, né? E em várias ocasiões ele fugiu. E aí teve uma outra ocasião, que agora eu não lembro, mas assim, dessas coisas que eu já estudei, que as pessoas falaram pra ele, não, foge, você ainda está a tempo de fugir. E nessa circunstância, várias pessoas falaram isso pra ele, fugir. E ele preferiu não fugir. Ele se manteve, inclusive lá nesse monte, ele estava num monte. E aqui fala, a minha alma diz, foge como um pássaro para o teu monte. Na verdade, eram algumas pessoas falando para ele fugir. E ele está questionando como ele poderia fugir se ele se refugia em Deus. É a primeira colocação dele, né? Aí ele fala, por que as pessoas falavam para ele fugir? Porque os ímpios estavam armando arco contra ele, estavam armando armadilhas contra ele e de forma oculta, que queriam disparar contra os retos de coração, contra ele, né, também, que era reto de coração. Ora destruídos os fundamentos, que poderá fazer justo? E aí ele questiona, se as pessoas estão agindo dessa forma, de querer destruir os retos, se as pessoas estão agindo assim com corrupção, né? Porque aqui ele é rei, e falando para ele fugir, tá falando para ele ser corrupto, né? Tipo, não honrar aquele povo. Então, ele fala, se os fundamentos começarem a ser destruídos, o que será do justo? Né? Ele questiona. E aí ele vai e responde, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, e seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo de enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os retos contemplarão a tua face. Então, o que aconteceu aqui no Salmos 11? Olha, o Senhor é forte refúgio. Davi nada mais fez do que explicar que ele estava sendo novamente perseguido pelos seus inimigos. Ele já era rei e o seu povo em si, os seus conselheiros ali, vamos assim dizer, falaram para ele, Davi, foge e deixa o povo na presepada, tipo isso. Foge, porque senão você vai morrer, porque estão armando contra você. E o que ele disse? Eu, como rei, vou fugir e deixar meu povo? Deus está vendo.
entendo o que está acontecendo. É em Deus que eu me refugio. É Deus que faz a justiça. Ele fala assim: se eu começar a me corromper com esse tipo de atitude, se eu ceder a essa corrupção, porque é uma corrupção, uma pessoa que tem o poder fugir do poder agora, que lhe foi outorgado, deixar o povo sofrer, ele que é o rei, pegar a trouxinha dele e cascar, seria uma atitude corrupta da parte dele. Então ele fala: eu vou deixar com que os fundamentos sejam destruídos? Não preciso de fazer isso, porque o Senhor do seu santo templo está vendo tudo o que está acontecendo. Os seus olhos estão atentos e o julgamento de Deus virá sobre os justos e sobre os ímpios. Deus julgará tanto os bons como os ruins, porque não pense você que sendo bom, você não será julgado, você também será julgado. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. A diferença é que o ímpio, por ser violento, ele tem uma atitude que Deus abomina. E por essa razão, a mão de Deus sobre essa pessoa pesará mais. Mas ambos serão julgados. Deus está vendo os atos tanto de um como de outro. Então, bem dizer, é isso que o Salmo 11 fala. Embora eu esteja passando por uma afronta do destino, né? Que me dá vontade de desistir, que me dá vontade de fugir, eu não vou desistir, porque eu sei em quem eu estou firme, eu sei em quem eu deposito a minha fé, a minha esperança, eu sei que Deus tudo vê, eu sei que eu posso descansar embora eu esteja aflito, embora minha alma esteja precisando ser aquietada, eu sei que é em Deus que eu vou aquietar a minha alma. Eu sei que é em Deus que eu vou encontrar esse refúgio, esse refrigério para minha alma. Então Davi ficou em paz, ele não fugiu. Embora o conselho fosse outro, dele fugir e deixar as coisas, né? É o que muitas vezes as pessoas fazem, né? Ao invés de enfrentar os problemas, as circunstâncias adversas da vida, prefere fugir do que buscar em Deus um conforto, um consolo, um conselho de como solucionar isso. Ou até mesmo entregar nas mãos de Deus, quando não é possível você mesmo agir em tal circunstância. Salmo 12. Auxílio contra a falsidade. Ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas. Salmo de Davi. Eu falei para vocês que é interessante, né? Sempre tem as instruções de como é para ser feito o canto. Nesse caso aqui, Davi, agora, antes Davi falou que o Senhor é o refúgio. Agora Davi está falando que precisa de auxílio contra a falsidade. O que está acontecendo aqui? Davi está pedindo socorro. Socorro, Senhor. Porque já não há mais homens piedosos. Desapareceram os fiéis. Gente, isso parece tão real, né? Isso aqui é Antigo Testamento, antes de Cristo, para vocês verem que não há nada de novo nesse mundo mesmo, né? Porque já não há homens piedosos, eles desapareceram e desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Eles falam com falsidade uns com os outros. Isso acontecia só antes de Jesus, depois de Jesus isso não acontece mais. Eles falam com lábios bajuladores e coração fingido. Pai, corte os lábios de todos estes bajuladores e corte a língua dos que falam soberbamente. Pois eles dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Olha só. O que Davi está aqui falando? Pai, socorro. Tem gente falsa demais nesse mundo. Davi está aqui falando isso. Não tem homem bom mais nesse mundo, não tem mais homem piedoso, não tem mais homem fiel. Só tem coração fingido, só tem lábio bajulador. Olha o que Davi fala. E aí ele fala assim, vem com a justiça retributiva de novo, né? Ele fala assim, pai, se existe só lábios bajuladores, se existem só lábios mentirosos, corta então
a boca desse povo, corta então a língua desse povo. Pensa se Deus obedece um trem desse, né? É o que Davi está pedindo. Mas por quê? Naquela época se tinha uma concepção de justiça retributiva, olho por olho, dente por dente. Então ele está pedindo para cortar a boca do povo, para cortar a língua do povo, porque são falsos, porque eles são mentirosos. Mas isso só acontecia no Antigo Testamento, antes de Cristo. Aí ele fala assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. O que Deus disse? Que em razão desses homens impiedosos, desses homens infiéis, desses homens fingidos, falsos, bajuladores, Deus disse, em razão dessa opressão e desse gemido de quem realmente depende de mim, eu me levantarei agora. Eu me levanto agora. E porei a salvo a quem por isso suspira. Porei a salvo quem pede a minha misericórdia, quem pede o meu apoio, quem pede o meu conselho, quem pede o meu auxílio, quem quer se refugiar em mim. Porei a salvo quem fala comigo. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Olha aqui de novo, falando que o Senhor é um refúgio. Tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos. Quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Por todos os lugares andam os perversos. O que ele fala aqui então nesse Salmo 12? Termina assim. Gente, a ideia é o quê? É um homem, Davi, pedindo misericórdia para Deus, porque na terra só existe gente falsa, bajuladora, mentirosa, fofoqueira, mas isso acontecia só lá naquela época. E aí ele pede, pelo amor de Deus, ele pede socorro, Senhor, nos ajude, porque não existe mais gente boa nessa terra. E aí Deus responde que ouviu o clamor de Davi, e que por conta disso ele virá e fará justiça. Ele virá para acalmar essas pessoas que pedem pelo seu socorro. Ele virá para acalentar o coração dessas pessoas que pedem pelo seu socorro. E que você não precisa se preocupar, porque ele vai te livrar destas pessoas. Então, se você não é nenhuma dessas pessoas, você está livre disso tudo. Tá, essa foi a parte do auxílio contra a falsidade. Gente, sabe o que eu fico passada de ver o tanto que é próximo, né, da nossa realidade. Agora, vamos para o Salmos 13. No Salmos 13, ele fala assim: oração de fé, capítulo 13. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Quem é que faz isso, hein? Vai me dizer se você já fez isso, de virar para Deus e falar assim: Pai, o Senhor esqueceu de mim? O Senhor esqueceu de mim, Pai? Eu tô aqui pedindo. Até quando? O Senhor não me ouve? O Senhor não tá vendo aqui meu rosto, não, de sofredor? Até quando eu estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no meu coração a cada dia? Isso é Davi falando. Até quando se ergará contra mim os meus inimigos? Ah, porque Davi, gente, tá para existir uma pessoa com mais inimigo que Davi. Ele é a prova viva de que se tem como viver, reinar e ganhar, ser vitorioso tendo tantos inimigos na sua cola. Atenta para mim, Senhor. Responde-me, Senhor, Deus meu. Senhor, Deus meu, me responde. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Ele estava com receio de morrer. Para que não diga o meu inimigo. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo que prevaleceu contra mim. E que nem se regozije os meus adversários.
vindo eu a vacilar. No tocante a mim, eu confio na tua graça. Regozijo o meu coração, alegro o meu coração na tua salvação. E cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu acho Davi até meio bipolar, tem hora, sabe? Mas ele é muito humano, sabia? Ele é muito parecido comigo e com você. Com o diferencial é que ele sempre reconhece o poderio de Deus, né? Ele clama desesperadamente a Deus aqui. Pai, não esquece de mim. Pai, me ouve. Pai, o que está acontecendo que o Senhor não responde? Pai, anda logo, venha ao meu socorro. Porque os meus inimigos estão atrás de mim. Porque eu tô correndo risco de morte. Pelo amor de Deus, me ajude. Só que ele encerra alegre, esperançoso, de que o clamor dele chegou até o céu. De que a justiça de Deus será feita. Eles sabem quem ele confia. Ele fala, mas ele entrega. Ele faz uma verdadeira entrega aqui. No tocante a mim, eu confio na tua graça. Eu falo tudo isso porque de fato eu estou desesperado, eu sou humano, eu vou negar que eu estou desesperado, eu estou mesmo. Mas eu confio em ti, Senhor. Eu entrego em ti todas as minhas expectativas, todas as minhas esperanças. Se eu fosse confiar em mim mesmo, eu vacilaria. Mas eu confio em ti, na tua graça. Eu me alegro no seu coração e na tua salvação. E eu cantarei ao Senhor. Quem é que em sã consciência, numa aflição, vai cantar ao Senhor? Quem acredita em Deus. Quem confia em Deus. Ao invés de chorar, até pode chorar, ao invés de ficar reclamando, vai ficar louvando. Quem canta, seus males espanta. E aí ele fala que canta ao Senhor porque tem feito muito bem. Cantar ao Senhor tem lhe feito muito bem. Então, gente, Davi aqui mostrou o quê? Num primeiro momento, ele mostra que está sendo perseguido e que houve um desafio. Foge, Davi, cai fora. Corre enquanto há tempo. E ele diz, não vou fugir porque eu sei quem me sustenta. Depois ele fala, eu sei que o Senhor é meu refúgio. Depois ele fala, tem gente falsa do meu lado. Tem gente de lábios impuros próximos a mim. Tem gente mentirosa. A falsidade é a que está querendo me auxiliar aqui. E ele pede também para que Deus faça por ele, que corte a língua desse povo, que corte os lábios desse povo, mas que o Senhor respondeu que a justiça dele seria feita, mas não necessariamente essa justiça. Mas o Senhor respondeu que o livraria, que esse gemido dele chegou aos ouvidos de Deus. E aí ele conclui com oração, uma oração de entrega de quem realmente está desesperado, mas que sabe que pode entregar. Falou para Deus, pronto, entregou, passou o desespero. E agora eu posso até já cantar, eu posso até já me alegrar na confiança de já ter recebido. Porque se eu passei para Deus, seja sim, seja não, a resposta eu vou receber. Eu confio que vou receber. Ok? Esse foi o estudo do capítulo 12, 11, 12 e 13. Agora nós vamos passar para as perguntas, tá bom? Deixa eu pegar aqui, gente. Só Deus para ter misericórdia, né? Essas histórias aqui de Salmos é muito parecida com a nossa. Corrupção, falsidade, desespero porque tá para morrer. Eu falei, né, que eu já gripei. Gente, mas é só gripe, né? Sabe que coronavírus não dá catarro. Eu estou com catarro. Quem é que em sã consciência fala isso nas redes sociais? Eu sou livre. Tá, parece que a corrupção aqui não é nenhuma novidade. Gente, vocês estão aí ainda? Porque travou tudo aqui, ó. Eu não tô vendo um coração subir, não tô vendo um comentário. Vocês ficaram tão reflexivos assim com esses salmos? Entrou uma pessoa, mas eu fiquei até preocupada aqui. Eu fiquei pensando, será que eu tô falando sozinha?
Oi? A Su tá aí. Oi, gente. Oi. Então tá, então bora lá. Agora as perguntas. Vocês entenderam a explicação do Salmo 11, 12, 13? Se chegou depois, aí pode ir lá depois acompanhar o estudo, ver direitinho, tá? Agora eu vou responder as perguntas. Vocês estavam muito silenciosos. Eu pensei, nossa, isso que é... né? Mas é estudo, né? Estudo não é pra gente bombar mesmo, não. É pra gente refletir, né? Verdade. E eu falei pra vocês ficar com a alma quietada, e vocês ficaram quietos demais. Mas bora lá. Parece que a corrupção não é nenhuma novidade. Como ela cresce tanto? Será que tem um jeito de um dia isso tudo acabar? Ué, é interessante, né? Porque aqui a gente já tá presenciando corrupção. Os conselheiros de Davi falando, foge, Davi. Não espera a morte chegar aqui, não. Será, gente, que tem solução para corrupção? Porque ela só aconteceu naquela época, né? Aquela história antiga, muito antigamente aconteceu, né? Alguns atos de corrupção. Depois na Bíblia também, mas assim, hoje quase não tem, né, realidade assim de corrupção no nosso mundo. É uma coisa bem antiga. É uma... Gente, na verdade a corrupção, a Bíblia é muito bom de você estudar, até por isso, para você entender que a corrupção sempre existiu e sempre vai existir. Não tem como, gente. Ela sempre existiu e ela sempre vai existir. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós temos um declínio para a coisa errada. Nós temos um declínio para o mal. E aí aqui até fala, a verdadeira guerra é pelo ego. É o egocentrismo do ser humano. Então, o ser humano, quando ele tem um pouquinho de poder, ele já tem uma tendência a ser corrupto. Não precisa muito de poder, não. Às vezes você é corrupto nas mínimas coisas. Por não declarar imposto de renda, passar na frente das outras pessoas, numa fila. E depois fica reclamando que o governo é corrupto. Mas a corrupção, ela vem do berço. Nas mínimas coisas. Por isso que a gente tem que ensinar sempre princípios e valores. A gente não pode pensar que a corrupção só existe lá no governo. Ela chegou lá porque ela existiu desde sempre aqui no início, desde que a pessoa nasceu. Já foi repassado alguns exemplos do jeitinho brasileiro, da corrupção em si. Então, não é que, por exemplo, pelo fato de ter existido, existir e existirá, é que a gente vai deixar então o negócio correr solto e vai desistir da responsabilidade de lutar contra a corrupção. A gente tem que continuar nessa luta contra a corrupção. Tem que fazer todo o possível para cooperar, para que nós venhamos a não ter essa atitude de ser corruptos, mas sim de ter essa atitude de ser corretos. Mas a explicação que se tem aqui, com esse viés de que existia corrupção e ainda existe, gente, é que a solução completa, ela só vai acontecer com a intervenção divina no juízo final. É isso mesmo. Que seu coração fique em paz. Faça a sua parte de não ser corrupto, mas a corrupção só será exterminada no juízo final. Ok? E agora a pergunta 2. Que fundamentos são esses tão importantes para os justos? Davi fala que ele não iria abrir mão dos fundamentos. Quem seria ele? Se eu começar... Davi teve uma observação. Se eu abrir mão do que é o justo, eu já estou colocando em descrédito o que é justo e vou cobrar do mundo essa justeza? Olha só. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se o justo passar a destruir fundamentos, aí acabou, não tem mais justo, não tem mais nada, não tem mais fundamento mesmo, né? Então, ele questiona, e aí, sobre a questão de não fugir, porque ele não iria fugir, ele não iria ser corrupto. Essa referência aqui de fundamentos é uma referência da lei, daquela lei da época, no contexto de Israel, mas também se refere à lei de Deus para o nosso contexto, no sentido da gente não abrir mão dos princípios de Deus. E aqui também, para Davi, é no sentido de não abrir mão da lei teológica, da lei social, que o rei não poderia fugir.
Mas no nosso contexto é no sentido de não fugir dos princípios, não fugir daquilo que Deus estabeleceu por certo, porque senão nós também estaríamos tendo uma atitude de dar descrédito a esses princípios. Aí aqui fala quais são eles. Lidar de maneira sadia com a sexualidade, na nossa realidade. Lidar de maneira sadia com a sexualidade. Caso contrário, a família entra num caos. Já percebeu que se você não tem esse regramento sexual, acaba que a família não é uma família, é família de pai de vários filhos, com várias mulheres. A família, ela não vai ser uma família única. E sempre vai ter um e outro descontente com tal situação, sabe? Então, a gente tem que lidar com princípios, com o casamento, com a sexualidade, ficar atento a essas questões, com a honestidade, com a exploração do homem, olhar atento para a questão da escravidão, do trabalho infantil. Todas essas questões são princípios que a gente tem que analisar. A gente tem que analisar esses fundamentos, né, pelo olhar dos princípios de Deus, pelo viés dos princípios de Deus. Porque senão, o que será da nossa sociedade se a gente começar a abrir mão de tudo? Nós que se diz justo. Foi o que Davi disse. Eu, que me digo justo, vou fugir do reinado e deixar meu povo? O que será dessa sociedade? O que será desses fundamentos? Foi isso que ele disse. Terceira pergunta. Deus disse a Moisés que ninguém poderia ver a sua face. Eu até falei isso para vocês, né? Se alguém ver a face de Deus, a pessoa morre. Ela não suporta. Pelo poder que se é, né? Mas o Salmo 11.7, versículo 7, diz que os retos lhe contemplarão a face. Não há uma contradição aqui? Como entender essa passagem? Olha só. Este contemplar, da mesma forma que eu disse agora recente, esses dias, sobre a possibilidade de contemplar a face de Deus, não é literal. Novamente aqui, essa contemplação não é literal. Ela tem relação com a monarquia. Porque aqui nesse momento, ele fala que os justos contemplarão a face. As pessoas justas, elas eram levadas até o rei. Naquele contexto de Davi. Quando a pessoa ela era honrosa, ela era levada até o rei, até a presença do rei. Ela era leal, aí ela era chamada ao rei. E no nosso sentido, já para a nossa vida, é o que? Nós não vamos conseguir ver a face de Deus. O sentido aqui é de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus. Já no nosso caso, os justos vão buscar a presença de Deus. Mas não é necessariamente ver o rosto de Deus. Falou? Pergunta 4. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Por que Deus demora tanto para responder as orações e atender às nossas necessidades? Isto é um mistério. Misterária. Isto é um mistério. Por que Deus demora tanto, gente? Por que Deus demora tanto? Ele fala assim: Senhor, não estás vendo? Olhe para mim. Você acha que Deus não vê? Por favor, Deus vê tudo que está acontecendo. Deus, ele está vendo tudo que está acontecendo. Ele acompanha tudo. Mas a imaginação lá de Davi, né, achava que Deus de repente não estava conseguindo ver a história dele acontecendo. A questão é que Deus realmente demora. Mas existe uma demora necessária. Sabe que até num processo existe uma demora necessária, num processo na justiça? Um processo na justiça, se ele for julgado muito rápido, ele vai pular alguns princípios, que seria o princípio da ampla defesa, do contraditório. Você tem direito a produzir provas. É mais ou menos isso que acontece com Deus também. Por que Deus demora a responder? Porque é uma demora necessária. É uma demora necessária daquele processo.
Ele precisa fazer você entender melhor a situação, ou ele precisa colher mais provas. Não é nem que ele precisa, gente. É você que precisa digerir tudo o que está acontecendo. É você que precisa formatar tudo o que está acontecendo para receber a bênção ou até mesmo para não recebê-la. Mas o fato é que na demora ou não, o processo sendo julgado ao seu favor ou não, a questão é que ele será julgado. Deus julgará no final das contas. E você não tem direito a recurso, porque a decisão de Deus é uma decisão soberana. Mas você tem que ter a consciência de que a decisão de Deus sempre será uma decisão correta, que embora hoje você não consiga visualizar, ele tem uma visão macro, ele tem uma visão tridimensional. E ele sabe que aquilo que ele não te deu era para o seu bem, ou aquilo que ele te deu também era para o seu bem. Então você pode não entender, por isso que é um mistério. Nós não entendemos a decisão de Deus e nem a demora de Deus, mas ela é necessária e ela vem na hora certa e ela não vai ser revista, porque Deus é soberano e você aceita a justiça de Deus, porque ninguém melhor para julgar do que ele, né? Então ele demora até mesmo para que você de repente tenha a chance de arrependimento, se você fez algum mal. Deus sempre pretende produzir um bem maior. Por isso há um mistério, porque a gente não consegue ver o quadro completo. Mas Deus sabe muito bem o que está fazendo e o que pretende produzir, com coisas boas e ruins. Coisas que você às vezes analisa e fala, nossa, que coisa péssima. Mas isso vai trazer benefícios maiores. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Tá, pergunta 5. E nós já estamos encerrando. O Salmo 13 termina com cantarei ao Senhor. E detalhe, quando Deus não responde, quando você tem a sensação de que Ele nem te deu algo, Ele nem te deu e talvez Ele não te deu, talvez Ele te respondeu, ou talvez Ele não te respondeu. Esse não responder de Deus pode ser também uma resposta, só que você não entende. Pergunta 5. O Salmo 13 termina com cantarei ao Senhor, porquanto Ele tem me feito muito bem. Está valendo aqui a máxima, quem canta seus males espanta? O Salmo 13 de fato termina com música. Quando a pessoa não passa pela realidade dura, ela não canta direito. Sabe o que eu lembrei aqui? Vocês já ouviram uma explicação de como a cigarra... Sabe como é a cigarra, a vida da cigarra? A cigarra, ela passa 1 ano debaixo da terra, se preparando para o momento em que ela poderá cantar. O momento que ela poderá sair dali para cantar. E ela canta até explodir, até morrer. Então, quando você ouvir uma cigarra cantando, respeite o canto de uma cigarra, porque ela levou tempo para se preparar. Eu ouvi o padre Fábio de Mello falar sobre isso um dia. E é mais ou menos isso. Você passa por tanta dificuldade, por tanta luta, aprimorando o seu canto, aprimorando o seu louvor. A cigarra faz isso. Aqui, o pastor Luiz Saião explicou, quando a pessoa não passa pela dura realidade, ela não canta direito, ela não canta com o coração, ela não canta com a alma. Depois que você entende o sofrimento, você canta de maneira diferente. A maneira mais eficaz de passar por lutas é justamente louvando a Deus. Mesmo com tudo negativo, pelos olhos da fé, você passa louvando a Deus. Nós percebemos que Deus existe e está agindo no mundo. Ele está no controle. Ele vai transformar até mesmo o negativo em bênçãos extraordinárias. O mesmo Deus que conduziu a história no Antigo Testamento, que tinha cada história cabulosa, que você fala, não, Deus não estava no controle dessas histórias aqui não. Estava, tudo aconteceu da forma que Ele disse. No final nós tivemos a presença de Cristo
que nos libertou, que pagou o preço por todos nós. Então, esse mesmo Deus, ele é o mesmo Deus. Esse mesmo Deus que nos libertou, ele vai nos libertar novamente. Ele nos liberta todos os dias. Ele faz todos os dias coisas que nós não entendemos, mas ele está no controle, sim, de todas as coisas. Nós temos que confiar. Esse estudo de hoje, ele está muito relacionado a isso. Pode vir a adversidade que você vai querer fugir. Pode vir a adversidade porque tem muita gente falsa perto de você, muita gente fofoqueira perto de você. Pode vir a adversidade porque você já não aguenta mais. Só que a única certeza que você tem é que você está amparado em Cristo. Que Deus é o seu refúgio. E que por Deus ser o seu refúgio, você tem que levar a vida cantando, levemente, entregando tudo que arde no seu coração para Deus. Ter intimidade com Deus. Você entrega tudo para Ele e confia nele, porque é Ele que tudo fará, não é você. Você confia nele, entrega tudo para Ele, assim, no sentido de, é lógico que você vai agir, é lógico que você vai ter as suas escolhas na vida, mas o que não está na sua mão, o que não está no seu poder para fazer, para acontecer, para realizar, você confia nele, entrega para ele, é ele que vai fazer a justiça, lidar com esse povo fofoqueiro. Não gasta sua energia, lidar com seus inimigos. Só cuida da sua vida e tenha intimidade com ele, o seu olhar voltado para Deus. Aprenda, ao invés de reclamar, clamar a Deus, louvar a Deus. E qual foi a conclusão do pastor Luiz Saião? Diante da corrupção, espera-se ação, você tem que agir, e oração. Veja que este tema parece que veio do noticiário da TV, mas o fato é que enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a lição do conjunto de salmos, que é corrupção, espera-se ação e oração. Vemos como o salmista tem uma atitude de confiança em Deus, mas como ele está preservado, porque ele coloca a corrupção distanciada dele. Ele tem esperança de que Deus é que vai agir de maneira especial na vida dele, porque ele não entrou no esquema de corrupção, de desobedecer os princípios de Deus. Ele não aceita entrar em nada que não seja pautado nos princípios de Deus. Então lembre-se disso, faça a sua oração, busque a Deus com devoção, diga não à corrupção, principalmente a corrupção pessoal, de pessoas aí no seu entorno, fofocando e tudo mais, a sua corrupção pessoal também, da sua própria vida. Gente, então foi esse nosso estudo de hoje. A lição que fica é para a gente aprender a se refugiar em Deus. Seja qual for a situação, adversidades que te levam à fuga, adversidades que te levam à fuga por conta, Deus, eu quero sumir desse mundo porque tem gente fofoqueira demais, porque tem gente falsa demais. Adversidade porque você acredita que já não tem forças mais para continuar lutando. Ainda assim, é em Deus que você encontra refúgio e é em Deus que você louva, é em Deus que você encontra esse fogo ainda, né? Esse acalento que vai te fazer ainda conseguir cantar em meio às adversidades. Amém? Irmãos, ide em paz. Brincadeira. Gente, então foi isso. Esse foi o nosso estudo de hoje, Salmos 11, 12, 13. Quem chegou aí mais pro finalmente, vai ficar salvo. Aí tem como você acompanhar desde o início. E desculpem um pouco a voz, eu tô tendo que forçar a voz hoje pra falar, porque a garganta tá arranhando, eu tô um pouco gripada. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós temos mais do mesmo. Amanhã nosso estudo será
do Salmo 14 e do Salmo 53. Por quê? Porque o Salmo 14 e o Salmo 53 são os mesmos salmos. Só que eles estão escritos duas vezes. Até isso a gente vai explicar, tá bom? Então é isso. Eu fiquei de chamar, né? Ainda tem um tempinho aqui. Deixa eu ver se o Altair vai estar aqui, né? Porque ele falou. Acho que ele não vai estar aqui. Ele tinha falado para chamar ele na live anterior. Acho que aqui ele não está. Pelo menos eu não vi. Ele não está aqui. Alguém quer entrar? Alguém quer entrar? Eu vou chamar pra gente concluir a live. Pra passar o que aprendeu. Su, pode ser você? Você nunca apareceu aqui ainda comigo, Su. Olha que eu vou estar chamando tu, mulher. Se puder. Acho que uns 3 minutos. Não, acho que uns 5, talvez. Tô chamando a Su. Esse povo tem medo. A ideia aqui é justamente essa, ir desbloqueando vocês. Aí, recusou. Eita, nós, mas é pedreira mesmo. Deixa eu ver quem mais. Vou chamar os mesmos, sabe? Tem que dar oportunidade. Olha aí, não! Gente, vamos destravar, vamos falar. É só falar quem você é. Eu tô chamando a Miriam agora. É só falar quem você é, de onde você fala, o que você tá achando, ou o que você achou. E se não quiser falar nada, também não fala. Pode só rir. Amém, Su. Não acredito que você fez isso. Assim, eu vou ter que pegar mais pesado com você. Eu ainda não consegui te desbloquear. Ué. Que líder é essa que eu tô sendo? Oi! Filha! Tô aqui, tudo bem? Eu entrei tarde. Eu entrei, tinha acabado. Você achou que tinha acabado? Não, eu entrei agora, já tinha acabado, eu não peguei do começo o estudo. Ah, Ó, tô aqui eu com a falei. minha nenenzinha, ó. Eu escuto toda vez com ela. Pra lá e pra Ah, cá. oi, Bê. A tia gosta muito de bebê. Então, eu sou de Campinas, né? Eu acompanho o Pablo faz uns 40 dias, mais ou menos, um pouco mais de um mês, né, que eu acompanho ele. Foi acordando para dar mamar para neném, eu via ele o alarme dele, né, no YouTube, e aí eu falei, vou ouvir ele, esse horário lá, onde já se viu? E aí eu escutei ele uma vez, dando mamar para ela, aí depois eu escutei de novo, aí teve vezes que ela não acordava, né, para dar mamar, eu colocava o celular para despertar, para poder ver, para poder assistir ele, né? Mas assim, eu pensava, gente, eu nunca vou pôr o celular para despertar para assistir ele, pelo amor de Deus, né? Eu já acordo de madrugada para dar mamar, não tem condições. Só que quando eu vi, eu tava já fazendo isso. Aí eu ponho para despertar, assisto ele, às vezes ela acorda, às vezes no meio tempo, dou mamar, às vezes ela acorda só depois. Então, assim, é um pouco desafiador, porque veja bem, às vezes ela acorda, eu acordo, às vezes 2 horas mais ou menos antes dela acordar, né? Porque eu assisto ele. Tô assistindo ele, passa uma hora e pouco, aí que ela vai acordar. Ou seja, eu poderia ter dormido um pouco mais. Ou eu dou Aham. mamar para ela antes da live, né, começar, e tem que ficar acordada, porque a live logo vai começar, entendeu? Nossa, Então é desafiador, assim, mas tem é valido a bem. pena, sabe? E olha, nenhuma live, eu nunca entrei em live nenhuma. Eu tô fazendo parte de um grupo do WhatsApp, aquele lá do Caio Leme, não sei se você viu quando o Pablo entrou na live dele, né? E aí acabou formando um grupo, esse menino. E aí eles formaram um grupo no WhatsApp, e aí eu estou inserida nesse grupo, mas assim, eu nunca participei de live nenhuma. E olha que eu sempre assisto também as lives dele, e ele sempre chama, quem quer entrar? Quem quer entrar agora? Eu falei, gente, é agora ou nunca. Eu ia trocar ela, a fralda dela,
Eu falei, não, vai, eu vou entrar. Só vou falar de onde eu sou, pelo menos. Não, aí já viu que nem doeu? Nem doeu, ó, tá vendo? A gente nem percebe. Uhum. Depois flui assim, ó, naturalmente. Exato, exato. Ai, Lorena, mas eu tenho gostado muito, viu? Que Deus continue te abençoando, que eu sei que não é fácil, você é muito determinada, né? E tem uma constância aí extraordinária. Que Deus continue, né, te abençoando, te dando forças, que você sempre olhe para os lados, pro ponto positivo, porque eu sei que coisas negativas, né? Aham. Desafios sempre tem, mas que você possa firmar sempre nas coisas positivas, para te dar força para você continuar nessa empreitada aí, viu? E eu preciso Tamo- me desbloquear e fazer alguma coisa. É, aí, ó, eu já tô desbloqueando mais um aí, ó. Já vai fazer Exato, mais exato. agora. Eu fiz só vídeo no YouTube até hoje, eu fiz dois no YouTube. Mas eu queria fazer mais coisas, assim, no Instagram, fazer algum vídeo, postar lá, porque lá tem um alcance maior, eu acredito, sabe? No Instagram, no YouTube não. Mas lá no Instagram tem, né, os amigos que, né, vão assistir e tudo mais, né? Eu tenho que me É, só desbloquear disso. assim, né? Porque eu aqui, por exemplo, eu gravo aqui, aí depois eu mando pro YouTube. Então, mas eu tô tentando ter uma dimensão micro e macro. As Sim, pessoas do entorno e as pessoas que de repente eu não conheço para alcançar, né? exato. É verdade. Só que Uhum. eu vou te falar, as pessoas do meu entorno não costumam entrar aqui, não. Oi? As pessoas do meu entorno mesmo, elas não costumam entrar aqui, não. Ah, não. Entendi. Aquela Olha só. história de santo de casa não faz milagre, é verdade. É verdade, é mais pura verdade, né? Como que pode, É, gente? É extraordinário. Mas tem que persistir, né? Tem que continuar, não pode desanimar. não, estamos firmes. Não, então tá, foi muito bom. É, de qual que é o lugar que você mora mesmo? Campinas, São Paulo. São Interior de Paulo. São Paulo. Uhum. Nossa bebê já tá com quanto? Ela fez 3 meses, no dia 2 agora. E ela tomou vacina ontem. Aí ela tá chorando, ia dar remédio para ela agora, sabe? Ela tomou vacina de 3 meses. Começando a sentir mesmo dessas vacinas da febre, né? Costuma ficar mais Exato, enjoadinho. Não, então exato. tá bom. Foi muito bom ter você aqui. Valeu, obrigada pela coragem aí, ó. Parabéns. Exato, obrigada. Beijo Você para todos continua. aí. Agora você consiga já dar o pontapé. E nem fiquei nervosa, ó. Acostumei com o seu público, né? Já estou familiarizada, escuto você todo dia, quase. Então, eu tô super Aham, de boa. olha aí. Pronto, já fechou. Então tá Exato. bom. Um Beijo, abraço. fica com Deus, tá? Tchau. Tchau. Como que sai? Nem sei como que sai. Agora eu não sei como é que sai. Não, eu vou encerrar também. Ah, Gente, tá. ó, foi ótimo estar com vocês mais esse dia e nos despedimos. Ah, ela conseguiu sair. Ela ficou com vergonha, mas ela teve mais coragem do que a Su, né? E agora vamos encerrar mesmo, porque está acabando. Beijo, tchau, pessoal, até amanhã.